Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo eu vou dar continuidade para esta pintura, que foi começada há mais ou menos 6 anos atrás. E pelo fato dela ter ficado parada durante tanto tempo, ela pegou pó, pegou sujeira. Então, quando é assim, quando existe esse tipo de situação, você tem que primeiramente limpar essa tela, tirar todo o pó. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei um pano seco, tirei todo o excesso de pó que estava ali solto e depois passei um pano úmido e em seguida passei um pano úmido com sabão neutro, passei várias vezes até sair toda a sujeira. E quando eu vi que saiu, então eu passei de novo umas 2, 3 vezes um pano úmido sem sabão e por último eu passei o pano seco limpo. Aí finalizei o trabalho de limpeza dessa tela. Então, como você pode ver, a pintura já tem uma base e nessa base eu pintei as cores locais de cada região aqui, né, a cor de sombra, de luz, e já insinuei a pelagem, né, os pelos do animal aqui. Só que agora então eu vou fazer o acabamento dessa pintura. Então eu vou começar trabalhando essa região, vou começar finalizando por aqui. Aí aqui eu já apliquei uma camada de medium. Sempre que você for retomar um trabalho e ele já está seco, é interessante você passar uma camada de medium, porque você vai trazer de volta aquela cor de quando você tinha terminado de pintar, né, a cor da tinta fresca. Então você traz de volta, você vai avivar essa cor para você então continuar trabalhando. E o outro objetivo de passar um medium é que essa cor, essa tinta que você vai aplicar sobre essa camada seca vai dar um efeito melhor, ela vai interagir melhor com a camada seca, com a camada anterior, fica mais fácil espalhar e tudo mais. Como eu vou trabalhar a parte escura do pelo, eu vou usar este pincel aqui, que é o pincel leque. E as cores que eu vou utilizar para fazer essa parte mais escura do pelo é o preto de Marte com amarelo cádmio. Primeiramente eu vou fazer a parte escura dos pelos. Este trabalho vai dar mais realce para quando eu for pintar os pelos mais claros. Eu uso esse pincel leque porque ele é mais aberto e facilita mais para fazer essa etapa da pintura da pelagem. Nas áreas de sombra, nas áreas mais escuras, eu coloquei uma quantidade maior de preto e nas áreas mais claras eu aumentei a quantidade do amarelo. A tinta tem que ser diluída no medium, de modo que não escorra na tela, então tem que ser equilibrada e também que não fique muito consistente para não ficar difícil de aplicar. Nesta etapa podem ser feitas correções, né? E onde for necessário e aprofundar algumas sombras. Esse pincel leque que eu estou usando é de cerdas e ele tem os pelos mais firmes, especial para dar esse efeito de pelo. E você sempre deve pincelar de acordo com o movimento, com o direcionamento do pelo. No olho, eu estou trabalhando com um pincel redondo número 4 da Crafts. É um pincel chinês bem baratinho. As cores do olho são preto com azul nas partes mais escuras. Na parte da íris, eu uso amarelo cádmio, azul ultramar e branco. E bem perto da pupila, eu uso essas 3 cores e acrescento um pouco de amarelo óxido transparente. Aos poucos eu vou definindo os detalhes do olho, fazendo a sombra e a luz, porque o olho tem sombra e luz. E vou detalhando as partes claras, né, onde pega sol, mais iluminadas. Agora eu começo a detalhar os pelos mais claros.
E para isso é importante que a camada que foi feita antes dos pelos escuros esteja completamente seca. Eu uso o pincel Condor da série 422, número 2. Agora eu vou fazer alguns ajustes de cores no nariz e em vários outros pontos. Para isso, eu estou usando o pincel de pelo de Marta, é um pincel chato, número 8 da série 141 da Tigre. E pelo fato do pincel ser um pincel macio, eu posso esfumar em alguns locais onde precisa fazer a interação de uma cor com outra. Então, vamos lá, marcando alguns pontos mais escuros, ajeitando outros, colocando luz ali na parte do focinho. Ali eu uso branco com um pouco de amarelo óxido transparente. E agora, nesses pelos, eu volto a usar o pincel de cerdas longas, que é aquele pincel que eu falei para você, que é o pincel da Condor 422, número 2. Continuo fazendo os detalhes do pelo. Então, onde tem mais luz, eu vou colocar mais branco com amarelo. E alguns pontos onde tem sombra, que eu tenho que fazer a parte clara da sombra, eu uso o amarelo, o branco, mas aí eu coloco uma pequena quantidade do preto. Então, ele vai rebaixar um pouquinho, porque você não pode usar o mesmo tom claro em todas as áreas, né? Nas áreas onde tem luz e nas áreas onde tem sombra. Então, essa é a diferença. Você vai sempre, nas áreas de luz, acrescentar mais branco e amarelo óxido transparente. Eu estou usando isso na parte de luz. Muito obrigada por você assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.